E aí o que é que acontece? Existe uma área chamada engenharia de software ou engenharia de sistemas. O que vem ser a engenharia de sistema? E tem um autor chamado Somerville que fala que a engenharia de sistema contempla todos os aspectos relacionados ao desenvolvimento de sistema com base em computadores, incluindo hardware e software. E engenharia de processo é a engenharia, né, de software, é uma parte da engenharia de sistema que se ocupa em todos os aspectos de produção. Ou seja, cada uma dessas engenharias, elas são distintas. Uma está relacionada ao desenvolvimento de sistemas com base em hardware e software, ou seja, em computadores, em partes operacionais, enquanto a engenharia, o foco dela, né, é nos aspectos de produção, ou seja, nas equipes que vão trabalhar focada na construção. Então, quando se faz um projeto, o que é que ocorre? Existem equipes de pessoas, cada um com funções distintas, que deverão ser utilizadas no processo de construção. E é muito importante vocês saber qual o papel de cada um na equipe, porque um não se envolve na área do outro. Cada um se torna especialista. Então, por isso que tem engenharia, para fazer a separação das etapas de cada um e função de cada um do processo produtivo. E aí, tem um outro autor chamado Pressman, né? A engenharia de software é um conjunto de 3 elementos fundamentais: métodos, ferramentas e procedimentos. Então, tem que ter metodologia. Ninguém constrói sistemas ou softwares sem uma metodologia bem definida. Tem que ter as ferramentas, que são as ferramentas voltadas para a construção do sistema, e os procedimentos que serão utilizados para a construção. E aí, o que é que acontece? Eu vou ler de novo. O software abrange 3 etapas: métodos, ferramentas, procedimentos, que possibilita ao gerente o controle do processo de desenvolvimento de software e oferece ao profissional uma base para a construção de software de alta qualidade. Por que fala alta qualidade? Porque não adianta se colocar lixo no mercado que ele não absorve. Vamos pegar a Play Store do Android, do sistema operacional Android. Tem uma série de aplicativos que existe as resenhas, e nessas resenhas as pessoas avaliam aquele software, aquele sistema. Uns colocam 5 estrelas, outros colocam 2, outros falam mal, porque um sistema eles precisam ter um princípio da alta qualidade. O usuário final ele precisa avaliar aquele sistema como algo útil. E quando esse sistema não corresponde àquilo que foi das expectativas que foi colocada, simplesmente aquele sistema vai entrar em desuso. Ele por si só vai sair do mercado, porque vai aparecer produtos muito mais eficientes. E aí, fazendo uma analogia de um sistema, é a mesma coisa de construir uma casa. Quem assiste jornais, TV ou verifica notícias na internet, deve ter observado: uma ponte caiu, uma casa que caiu, um edifício que caiu. Por que esse edifício caiu? É porque certamente não utilizou as técnicas da engenharia civil. Não dá para você construir um prédio de 6 andares sem saber fazer o cálculo estrutural, sem saber quanto de pedra, quanto de areia, quanto de ferro, quanto dos insumos necessários para manter aquela estrutura firme no chão. Então, um software é isso. É a mesma coisa de construir uma casa. Né? Tem que ter todas as premissas já previstas, né? Todas as fases e etapas, para no final você realmente aquilo que está na planta, é aquilo que foi planejado, é aquilo que o usuário está utilizando. Então, essa é a analogia que se tem de um software de computador ou programa de computador. E aí, nós entramos na metodologia de desenvolvimento. A metodologia de desenvolvimento de sistema e dos paradigmas estruturado e orientado ao objeto abrange
conjunto de técnicas de modelagem específicas para documentar as principais fases de um processo de desenvolvimento de sistema. Ou seja, a metodologia, se eu posso trabalhar com algumas metodologias. Por que eu posso trabalhar com algumas metodologias? Porque existem várias metodologias para desenvolver sistemas. Existem as metodologias procedurais, estruturadas, né? E aí eu penso, qual é a que eu vou utilizar? E tem a orientada a objeto. Hoje, basicamente, eu digo que 99% das linguagens, todas são orientadas a objeto. Então, a metodologia, né, utilizada pelas linguagens e pelas empresas é a orientação a objeto. Por que se fala na orientação a objeto? Porque essa metodologia ela remete para a construção de sistemas voltados para o mundo real. Dentro do processo de construção, né, numa ótica bem técnica, é você enxergar que uma cadeira, né, no mundo real é uma cadeira e no mundo virtual também será uma cadeira. Parece redundante, né? Mas em metodologias passadas não era bem assim. A gente tinha que fazer aquela conversão para a linguagem de máquina e isso tornava muito mais complexo o processo de desenvolvimento de sistema. Então, existem algumas fases necessárias dentro da metodologia para contemplar o processo de desenvolvimento e finalização do sistema, que é o levantamento de dados, a análise, o projeto e a implementação, que nós vamos falar cada uma dessas fases e qual a finalidade de cada uma dessas fases. E aí eu tenho um infográfico aqui que fala, se você olhar, tem uma setinha indicando qual a sequência eu devo seguir até a finalização. Então, o que é levantamento de requisito, o que é análise, o que é projeto, o que é desenvolvimento, o que é teste, o que é validação e o que é implantação. Fases totalmente distintas. Então, vamos conhecer a primeira fase, que é o levantamento de requisito. A atividade de levantamento de requisito tem o objetivo de estabelecer quais funcionalidades o sistema a ser desenvolvido deverá ter, documentando isto através dos documentos de requisito. Então vamos lá. Se uma determinada empresa me contrata para desenvolver uma determinada solução, e eu vou pegar um exemplo, uma loja de confecção. Tudo na loja de confecção do seu Joaquim é feito manualmente. Mas seu Joaquim resolveu comprar um computador e ele quer controlar tudo no computador. E como é que seu Joaquim vai fazer? Seu Joaquim vai apenas ligar o computador? Não. Seu Joaquim vai precisar contratar ou chamar uma empresa ou um técnico que conheça a tecnologia da informação para poder dizer o que é que ele quer. Então, nessa fase de levantamento de requisitos, seu Joaquim vai passar para você, técnico de informática, o que é que ele quer. Então, você vai anotar tudo. A partir das anotações que você vai fazer com base nas informações que o seu Joaquim vai passar para você, você vai começar a pensar, eu tenho que criar uma determinada solução ou um determinado software com essa característica para atender a necessidade da loja de seu Joaquim de confecção. Então, esse é o levantamento, é você buscar de forma minuciosa tudo que é necessário para a construção do sistema. E aí eu entro na fase de análise. A fase de análise tem como entrada o documento de requisito e é responsável por gerar diagramas utilizando uma linguagem de modelagem específica com o intuito de realizar uma primeira aproximação da descrição do documento de requisito com a implementação. Ou seja, depois que você fez o levantamento lá na loja, vai se fazer uma análise e vai estabelecer quais as metodologias de modelagem eu vou utilizar. O que é modelagem? Pense em um artesão. Um artesão ele quer fazer uma escultura. Então ele vai pegar um tronco de madeira, vai pegar todas as ferramentas que ele tem, formão, martelo, pinça e tudo, para poder
esculpir aquela escultura. A mesma coisa no sistema. Vai existir ferramentas, né, específicas. A partir dessas ferramentas vai se analisar qual a melhor modelagem, ou seja, qual a melhor ferramenta eu vou utilizar para desenvolver aquela solução. E existem diversas ferramentas que lá na frente vocês deverão conhecer, as chamadas UML. Né? E aí vocês vão conhecer o que é o UML. Depois dessas duas